São José de Ribeirão Pires, para mais uma aula de História do curso Velho São José, preparatório para escolas militares, uma semana antes aí da prova da PM, né? Alguns dias antes da prova da PM e também um pouquinho antes da prova da ESA. Não reparem na qualidade bolsonaresca do nosso vídeo, né? É para que realmente a gente tenha a ideia da aula, né? Aula legítima. Coloquei a data na lousa, 23 de julho, para você ver que realmente está acontecendo a coisa aqui, uma aula de revisão sobre o período colonial, que é, com certeza, assunto que vai cair na prova que você vai prestar, tanto para a PM, quanto para a ESA, quanto para a SPSEX, vestibulares, né? Sempre cai a questão aí do Brasil colônia. Para nós pensarmos um pouquinho, é bom definir de que período nós estamos falando, não é? Então, o período de 1500 a 1808 é o período que vai, por assim dizer, é o período que vai, por assim dizer, ser regido pelo chamado Pacto Colonial, tá? Então, vamos começar entendendo a relação que nós temos aqui no Pacto Colonial, porque é esse Pacto Colonial que vai dar, digamos assim, né, a regulação das relações entre a metrópole e a colônia. No Pacto Colonial, você estabelece uma relação clara entre uma colônia de exploração, no caso Brasil, né? Olha aqui, uma colônia de exploração, lembrando que nós tínhamos também as colônias de povoamento, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, né? No Brasil não, uma colônia de exploração, e do outro lado nós temos uma metrópole, no caso Portugal. Pois bem, a relação entre esses dois elementos será uma relação absolutamente desigual. A colônia de exploração é pensada para dar lucro para a metrópole, tá bom? Então é uma relação desigual. Nessa relação, nós temos a colônia fornecendo para a metrópole a preços aviltados, a preço baixo, ok? E em grande quantidade, produtos tropicais ou produtos extra-europeus, né, como você preferir, tá? Também metais preciosos, também matérias-primas, tá? Então, matérias-primas, olha aqui, ó. Produtos extra-europeus, metais preciosos, tudo para atender o interesse da metrópole, uma economia marcada pela complementaridade, né? Certo? Isso aqui em grande quantidade, preço baixo. Do outro lado, a relação impõe que nós tenhamos a metrópole mandando para a sua colônia os produtos manufaturados, né? As manufaturas. Convém lembrar também que através da transferência via impostos havia uma relação de transferência de renda da colônia para a metrópole, né? A colônia mandava muito dinheiro para a metrópole através dos impostos. Aqui no caso de Brasil e Portugal, o quinto, né? Série de impostos aí, o mais famoso deles, o quinto, o de mineração à derrama, a captação, enfim, uma série de outros impostos. Agora, por que a metrópole forçava essa relação, ou como ela forçava essa relação, e por que não havia uma reação da colônia? Porque havia um mecanismo aqui que é o monopólio. Monopólio, pessoal. O monopólio é a obrigatoriedade da colônia comprar da metrópole tudo que a metrópole quiser vender. E por outro lado, a relação de monopólio, né, é aquela em que a colônia vende somente para a metrópole e compra somente da metrópole pelo preço que a metrópole quiser comprar. Então, o monopólio é o centro dessa relação. Tá bom, pessoal? É sério. O monopólio é o centro. Produtos tropicais, matérias-primas, metais preciosos, manufaturas, tudo regido pelo monopólio. Por que 1808 é o nosso ponto de parada
para a relação monopolista entre colônia e metrópole. Porque em 1808, pessoal, se vocês se lembrarem, acontece um fato extraordinário na história brasileira. Ainda antes da independência, ainda antes do 7 de setembro, em 1808, nós temos a abertura dos portos. Olha aqui, ó. Abertura dos portos. Então, se você ficar bem atento, nessa abertura dos portos, as nações amigas de Portugal, o Dom João VI, quando a família real portuguesa fugiu de Portugal por conta das guerras napoleônicas, eles vêm para o Brasil e, ao chegarem no Brasil, abrem os portos, pondo fim no pacto colonial, pondo fim no monopólio. Então, quando acaba o monopólio, nós podemos dizer, lato sensu, né, que acabou o período colonial. Agora, de fato, de direito, juridicamente, o período colonial só acaba em 1822, né, com a nossa independência no dia 7 de setembro. Então, esse é um mecanismo importante para você entender as relações comerciais do Brasil com Portugal ao longo de todo o sistema colonial. Um segundo assunto que eu gosto muito de destacar nessa aula de revisão é o tipo de sociedade que começa a se formar no Brasil durante esse período da colonização. Então, a chamada sociedade colonial. Ó, sociedade colonial. Nós podemos estabelecer, com o passar, né, do período colonial, uma sociedade bastante típica, tá? Assim, com uma clivagem tripla. 3 grandes grupos. Nós podemos estabelecer 3 grandes grupos na sociedade colonial brasileira. Então, havia um primeiro grupo, que era o grupo dos colonizadores. Ó, os colonizadores, aqueles caras que vinham de Portugal para o Brasil, certo? Colonizadores. Este grupo aqui, ó, o grupo dos colonizadores, não tinha nenhuma relação com o Brasil. O Brasil era um lugar para eles enriquecerem. O Brasil era um lugar para eles se tornarem ricos, tá? Eram funcionários da coroa, eram pessoas que desejavam apenas enriquecer com o Brasil. A lealdade deles estava lá em Portugal. Era fazer o Brasil, como eles diziam, enriquecer aqui e voltar. O segundo grupo é o grupo dos colonos. Os colonos compunham aquilo que nós chamamos de elite local, tá? Então, essa elite local é o grupo formado pelos grandes fazendeiros, pelos grandes comerciantes, pelos mineradores, elite local. E o último grupo, o grupo dos colonizados, que eram as grandes massas aqui, não é? Então, os portugueses pobres, os escravos, os índios, né? Eram os colonizados. Então nós podemos, olha que fácil, dividir a sociedade colonial brasileira em 3 grandes grupos: colonizadores, colonos e colonizados. São os 3 grupos que compõem a nossa sociedade no período que vai de 1500 até 1808, 1822, como vocês preferirem, tá? É claro que essa sociedade colonial gera também um aspecto para ser pensado por nós, que é a administração colonial. Olha aqui, ó. Administração colonial, gente. Vamos pensar um pouquinho sobre ela? De vez em quando aparece esse assunto aqui também nas provas de vocês. Na administração colonial, nós vamos encontrar uma tendência de Portugal bastante variável. Às vezes centralizando o poder, às vezes descentralizando o poder. Descentraliza, descentraliza. Sempre assim, tá? A presença da coroa efetivamente no Brasil se dá a partir de 1532, tá bom? Guarda essa data. 1532,
você sabe, por ordem do rei de Portugal, foi fundada a primeira cidade efetivamente aqui no Brasil, tá? Que é a cidade de bem, não é? Seja bem-vindo, né? Que é a cidade de São Vicente, tá bom? Isso aí, São Vicente. Não é exatamente a nossa primeira capital, é a nossa primeira cidade, estrategicamente localizada perto da zona de Tordesilhas, pertencente à Espanha, ali no limite. Por quê? A ideia é que os vicentinos procurassem também ouro, também perto ali da foz do Rio da Prata, por onde saiu o ouro, a prata, né? Que Portugal também desejava. Depois de São Vicente, os portugueses tentam um outro modelo, que é o modelo das capitanias hereditárias. Ó, assunto que aparece direto, hein? Capitanias hereditárias. Quer dizer, grandes lotes de terra que eram distribuídos para os colonos, para a elite portuguesa que se dispusesse a vir para cá. Essas capitanias hereditárias não deram certo, né? 15 pedaços de terra para 13 donatários que tinham dois grandes documentos. Um deles, o foral, com os seus deveres, e outro, a carta de doação, com os seus direitos. Só duas deram certo. Só duas deram certo, tá? Uma delas, Pernambuco, por causa dos capitais holandeses que chegavam, e outra, São Vicente, por conta do apoio da coroa, tá? Então, nós tivemos aqui, ó, essa ideia de terceirizar a colonização foi um fracasso. Não foi um fracasso absoluto, tivemos dois casos de sucesso, né? Como vocês disseram, Pernambuco e São Vicente. O fracasso, principalmente, pela descapitalização dos donatários. Os donatários não tinham muito dinheiro, né? Boa parte deles era da baixa nobreza portuguesa, tá? Então, alguns dos nobres mais próximos à coroa, na corte, outros com negócios na Índia, e aqueles nobres com menos dinheiro eram os que ficavam nas capitanias, sem ter dinheiro. E outros realmente desinteresse, né? A mesma coisa que você ganhar um lote de terra num local muito distante, né? Num local em que ninguém quer ir, em que precisa de muito dinheiro para desenvolver, você não vai, você deixa lá fazer o quê? Né? E essas capitanias acabavam voltando para a coroa. Ou ainda os índios, ataques indígenas, né? Índios terríveis aí, que não queriam ser escravizados, né? E logo azedava a relação aí entre os colonos e os índios, levando ao fracasso dessas capitanias. Falei, dois casos de sucesso. Ó, sucesso. Uma delas, vamos lá? Pernambuco, por causa da proximidade entre o donatário Duarte Coelho, que conseguiu com sucesso cultivar açúcar e vender para os holandeses. Segundo, São Vicente, que também conseguiu desenvolver aqui, né, um pouquinho do cultivo da cana-de-açúcar e com o apoio da coroa se desenvolveu. Mas em geral foi um fracasso, né? 13 casos de fracasso, é muito, né? O que fez com que a coroa adotasse um outro modelo, que é o modelo do governo geral. Então, ó, de novo, centralização. 1548, nós temos a instalação do governo geral do Brasil lá em Portugal. E depois a instalação do governo geral aqui no Brasil, com 3 governadores gerais. Lembra? Vamos lá? Primeiro, Tomé de Souza, irmão do Martim Afonso de Souza, que havia fundado a cidade de São Vicente. Um cara importantíssimo, fundador de Salvador, que por sinal foi nossa primeira capital. Segundo, Duarte da Costa, que teve atritos seríssimos, aliás, né, com os jesuítas, atritos seríssimos com os índios, né? E finalmente, um cara muito bom que pacificou o Brasil,
e conseguiu expulsar daqui os franceses, nem se sabe. Então, esses três são os grandes governadores gerais do Brasil. A capital do Brasil, então, se estabelece em Salvador, nossa primeira capital. Seria a nossa capital até o século XVIII, quando ela foi mudada lá para o Rio de Janeiro. E depois disso, já no século XX, 1960, foi mudada para Brasília. Ok? Então, vamos lembrar disso, né? Nós vamos sempre tentando centralizar. Com o governo geral também vem os primeiros burocratas. Tem nosso primeiro ministro da Fazenda, que é o chamado provedor-mor, o primeiro cara encarregado da defesa do território, que é o capitão-mor, o primeiro cara encarregado da justiça, o ouvidor-mor. Tá? Então, junto com os governadores gerais, todo o processo de colonização agora centralizado na mão dos portugueses aí, tá bom? Isso mesmo. Muito bem. A terceira parte é que é uma aula real. Olha, você que está nos assistindo no YouTube, sabe que é uma aula real, só estamos aqui entre homens, então tem muita piada, muita... Até eu escolhi rápido. Bom, então, olha aqui, pessoal, demos aqui a localização no tempo. Falamos também. Muito bem, agora que ele levantou o joia, nós podemos continuar. Então, note, olha, eu coloquei aqui a delimitação no tempo, como funcionava o Pacto Colonial, um pouquinho da sociedade e da administração, e em termos de economia, também algumas coisas a dizer ainda rapidamente nessa nossa breve revisão. Em termos de economia colonial, né, os grandes ciclos econômicos que nós tivemos aqui. Tá? Tem um ciclo que, na verdade, é considerado por alguns pré-colonial. Porque tem um período aqui que vai de 1500 a 1532, que algumas pessoas, alguns autores chamam de período pré-colonial. Nesse período pré-colonial, nós tivemos como primeiro produto de exploração aqui do Brasil o pau-brasil. Então, o pau-brasil. Tá? O pau-brasil, pessoal, é explorado com base em 4 grandes características que é bom lembrar. Primeiro, o camarada que ganhava o direito de arrematar aí, de explorar o pau-brasil, recebia o nome de arrendatário. Tá? Então, arrendatário era o cidadão português que ganhava num leilão o direito de explorar o pau-brasil por 5 anos. Outra coisa, esse pau-brasil, dentro do modelo do Pacto Colonial, já era explorado sob o sistema de estanco, que significa monopólio. Então, somente quem tivesse ordem da coroa portuguesa poderia, teoricamente, explorar o pau-brasil aqui. Mas, pau-brasil, vocês lembram, era para tintura de tecidos, né? Uma tinta avermelhada e tal. Mas, é claro que nem todos os países estavam de acordo com isso. Os franceses, por exemplo, estavam de acordo. Eles vinham aqui à costa brasileira e negociavam eles, franceses, com os índios, tá? Trocando objetos de valor duvidoso, espelhinho, lenço, enfim, quinquilharias, através de um sistema chamado escambo. O escambo é uma troca não monetária, tá? Em que o índio, por exemplo, encara como uma troca de presentes. Ele dá o pau-brasil para o português, para o francês, e recebe de volta objetos de valor duvidoso, as tais quinquilharias. E para o índio, imagina só, um índio ganhar um anzol. Era um negócio extraordinário, porque para o índio pescar ele usava arco e flecha. O anzol é um avanço tecnológico extraordinário. Tá? Então, é o escambo. E por último, o lugar onde esse pau-brasil ficava depositado, as feitorias. A feitoria era o lugar onde o pau-brasil se depositava. É um misto de entreposto comercial e fortaleza. Então, você coloca lá o pau-brasil. Muito bem. O pau-brasil era um pau vermelho, grosso, grande, que depois
foi substituído, porque essa economia era muito predatória, né? O pau-brasil quase foi extinto. Se não fosse Felipe II ordenar a proibição do corte do pau-brasil, tornando ele uma árvore protegida, provavelmente ele teria sido extinto. No lugar do pau-brasil, sai o pau-vermelho, entre o palmelado. É o caso da cana-de-açúcar. Olha, a cana-de-açúcar pôde ser explorada no Brasil graças a uma combinação de características. Tá? Daqui a pouquinho nós poderemos até detalhar. Mas, o Brasil tinha condições climáticas favoráveis. Clima quente e úmido. Segundo, lá no Nordeste, um solo maravilhoso, principalmente em Pernambuco, que era o solo de Massapê, profundo, fértil. Terceiro, rios navegáveis lá na zona da mata, possibilitando então o transporte e a utilização até da água para mover os engenhos. E quarto, a madeira da Mata Atlântica, que podia ser usada como lenha e como matéria-prima para fabricar as dependências, a Casa Grande, o engenho, etc. Além disso, a cana-de-açúcar era considerada um produto europeu, que permitia então a consecução do chamado Pacto Colonial, um produto extra-europeu que podia ser mandado para lá. Finalmente, os portugueses tinham certeza de que, com a cana-de-açúcar, iria se estabelecer a colonização no Brasil, porque você tem que ter plantação, tem que ter escravo, tem que ter fazenda, enfim, o colonizador fica, né? Diferentemente do pau-brasil, né? Então, a cana-de-açúcar era uma solução para garantir a posse da terra e dar um jeito nos franceses, impedir que os franceses fiquem com essa terra. Outra questão que envolve o pau-brasil é a forma de exploração. Então, já temos a experiência nas ilhas do Atlântico e agora nós vamos experimentar isso no Brasil. 4 características. O sistema que os portugueses adotam aqui no Brasil, que já havia sido testado na Ilha da Madeira, já havia sido testado na Ilha dos Açores. Esse modelo de cultivo recebe o nome de plantation e foi esse nome dado pelos agricultores ingleses lá dos Estados Unidos, né? Agricultores de algodão lá do sudeste dos Estados Unidos. O plantation tem 4 características que eu necessito que vocês se lembrem. Vamos lá? Primeiro, grandes propriedades rurais, latifúndios, porque havia muita terra disponível aqui no Brasil, não é? Ainda há, né? Então, latifúndios, grandes propriedades rurais, para que eu possa ganhar na escala, não na produtividade, tá? Eu vou ganhar na escala. Quanto mais eu plantar, mais eu vou colher. Segundo, esses latifúndios voltados para o mercado externo, latifúndios exportadores. Por quê? Ora, porque havia necessidade sempre de cumprir aqui o chamado Pacto Colonial, né? Quer dizer, abastecer o mercado europeu. Terceiro, monocultura. Latifúndios, exportadores, monocultores. Toda a energia, toda a força apenas para o cultivo de cana-de-açúcar, né? Novamente, para impedir a formação de minifúndios familiares. E, finalmente, o escravismo. A mão de obra escrava é tida por alguns autores como, nos quadros do antigo sistema colonial, a única forma possível de produção. O escravismo. Por quê? Em primeiro lugar, para cumprir aqui mais uma fonte de lucro, que é a venda de escravos, principalmente os africanos, primeiro os índios, depois os africanos. Tá? Segundo, num lugar que eu tenho muita terra disponível, a mão de obra acaba sendo cativa. Porque se você traz mão de obra livre para trabalhar, o cara não vai querer trabalhar para o outro. Tem muita terra disponível, ele vai querer ser proprietário de terra. Ele não vai querer trabalhar para outra pessoa. Então, no regime de terras livres, a mão de obra acaba sendo cativa. Conforme nos disse um autor chamado Fernando Novaes, né? No livro Brasil e Portugal, nos quadros do antigo sistema colonial. Então, o plantation acaba sendo a solução encontrada. E assim o Brasil torna-se o maior produtor de açúcar do mundo,
no século XVI, no século XVII, né? Ao longo do século XVII. Só que chega um certo momento em que a produção açucareira entra em decadência, por dois motivos. Tá? Esse modelo, não o modelo de plantation, né? Mas o ciclo da cana-de-açúcar, ele tem dois fatores, dois motivos para a sua decadência. Primeiro motivo, a concorrência do Caribe, né? Os holandeses, depois que eles foram expulsos aqui do Nordeste brasileiro, eles levaram o know-how, quer dizer, o como fazer, e o know-how, inclusive, levaram alguns mestres de açúcar para trabalhar nas suas ilhas lá no Mar do Caribe, os holandeses. Segundo, a descoberta na Europa